Meu nome é Ronaldo Luiz Conde Pereira, sou trabalhador do CELUS, facilitador de grupos de estudo. Trabalhamos ainda na coordenação doutrinária. Estamos muito felizes por estarmos aqui participando na terceira Semana Espírita, que faz parte de um grandioso projeto tão importante para essa casa de luz e de amor. Gostaria de agradecer a coordenação deste evento, que tanto lutou, tanto trabalhou para que conseguíssemos verdadeiramente executar esse projeto. Gostaria de agradecer essa legião de trabalhadores, são muitos, abnegados, muitas vezes anônimos, mas todos solidários, disciplinados na tarefa do trabalho. Gostaria de agradecer a espiritualidade amiga que tanto nos assiste, que tanto nos ampara em todos os projetos que realizamos. Gostaria de fazer uma pequena homenagem, neste momento em que vivemos de pandemia, a todos aqueles que partiram à pátria espiritual, que é a nossa pátria eterna. Muito especialmente a dois amigos muito amorosos que tivemos. Ainda temos, pois apenas partiram à pátria eterna, que é o nosso amigo Eiji e o nosso amigo Paulo Santos. Sabemos que a espiritualidade os está amparando, assim como suas respectivas famílias. E em nome deles, rogamos a todos aqueles que nesse momento sofrem, choram com a mesma situação. Convidamos a todos nesse momento para realizarmos uma prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, compartilhando um pouco de nosso conhecimento e muito de nosso amor. Muito obrigado, Mestre amado, por mais esta oportunidade de, através da doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, elevarmos nossos corações e nos aproximarmos do teu amor, da tua ternura. Muito obrigado, Mestre Jesus. Ampara-nos nesse momento. Abençoa-nos. Que assim seja. Prosseguindo, então, a nossa palestra, a nossa apresentação, que é Jesus e a evocação dos mortos. Um tema que ainda ocorrem muitas desavenças por conta disso. De outras pessoas, de outros irmãos que professam outras doutrinas. E que para nós iniciarmos, nós precisamos dar um pequeno fundamento. Esse fundamento será em torno dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita, conforme nos foi revelado pelos espíritos e firmados na codificação kardeciana, possui 5 princípios básicos. São eles: a existência de Deus, sabemos da existência de nosso Pai, temos fé nisso. Kardec é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E a resposta dos Espíritos foi enfática. Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Este é Deus. Um outro princípio que a doutrina nos traz é a existência e sobrevivência do espírito, o que nos revela a imortalidade da alma. Evidentemente que esse não é um princípio que apenas a doutrina espírita adote. Muitas outras doutrinas adotam, sobre variadas formas. Cremos na imortalidade da alma. Somos seres eternos. O que perece é apenas os nossos corpos. Nosso espírito permanece vivo para a eternidade. Um outro princípio doutrinário é a reencarnação, que é a bênção que o Pai nos dá, nos oferece, para resgatarmos os erros que cometemos. Voltamos à carne, tantas vezes quanto necessitarmos, pois
através da justiça e da misericórdia do Pai, Ele sempre está nos oferecendo outras oportunidades. E aproveito para lembrar que no alfabeto, no vocabulário do Pai, não existe a expressão castigo, punição. Existe a nova oportunidade para que nós venhamos a nos corrigir. Um outro princípio doutrinário é a comunicação com os espíritos. E é aqui que ficará a ênfase de nossa palestra de hoje. Então nós iremos verificar desde o histórico, desde a época das leis mosaicas, iremos resgatar. E o último princípio doutrinário, o princípio básico da nossa doutrina espírita, é a pluralidade dos mundos habitados. Como nos disse Jesus, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos dar ênfase apenas nessa palestra de hoje para a comunicabilidade dos espíritos. Não esquecendo que o título da palestra é Jesus e a evocação dos mortos. E o que é exatamente evocação? Vamos resgatar o termo evocar, que é trazer a lembrança, recordar aquela pessoa. E evocação é o ato de evocar, é o ato de chamar. Mas então basta chamarmos que os espíritos estão à nossa disposição? Evidentemente que não. O Espiritismo nos diz que, mediante a permissão que é divina, e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição nossa, à disposição dos encarnados. Também não podemos esquecer, somos encarnados, mas somos espíritos. Apenas temos a vestimenta material, diferente dos espíritos desencarnados, que não possuem a vestimenta material. O espírito evocado vem voluntariamente, isso aqui é uma questão muito interessante. O espírito evocado, ele vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? A literatura espírita, especificamente o livro Céu e Inferno, nos diz que, obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, o Espiritismo julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. Qual a melhor maneira de evocarmos, de nos comunicarmos com os espíritos? Através do exercício da mediunidade com Jesus. E essa expressão eu vou repetir muitas vezes nessa palestra. Mediunidade com Jesus. Qual o nome dado ao intermediário entre o plano físico e o plano espiritual? Os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumento. Eu vou aproveitar aqui a expressão instrumento, para lembrar que tudo, absolutamente tudo que nos é oferecido pelo Pai, representa instrumento para a nossa evolução moral e espiritual. Inclusive a mediunidade. Não apenas a mediunidade. Amigos, família, trabalho, comunidades, religião, tudo que o Pai nos oferece é um instrumento para a nossa evolução. Daí a importância. Os nossos próprios corpos, a vida é uma bênção que representa um instrumento à nossa evolução. Mas o que é verdadeiramente a mediunidade? Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, do Pai, cujo propósito, cujo fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de que recebamos ensinamentos e iniciações da vida futura. Observe que é como um sentido. Assim como eu tenho a visão e eu posso realizar coisas extraordinariamente boas com a visão, a audição
o tato, o paladar, o olfato, os sentidos básicos dos seres encarnados. Assim como eu tenho os sentidos, eu tenho um outro sentido. Eu tenho uma outra característica, uma outra propriedade, que é a propriedade mediúnica. E o que é um médium? É todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência do espírito. Por esse fato, chamamos de médium. Um fato importante também. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode por dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Observem, quando dizemos que todos somos mais ou menos médiuns, praticamente todas as doutrinas creem na existência de um anjo de guarda para cada um de nós. Vocês já refletiram como é que esse anjo de guarda se manifesta em nós? Como é que ele se comunica em cada um de nós? É através de uma propriedade que todos possuímos, que é a mediunidade. Todavia, vamos dar ênfase ao médium, aquele médium ostensivo, ou seja, aquele que tem uma sensibilidade diferenciada, que se manifesta não apenas no espírito, mas também nas suas características anatômicas. É esse o médium que iremos nos referenciar. Mas o que é mediunidade com Jesus? Que agora há pouco eu citei o termo. A mediunidade com Jesus não é mística, não é mágica. Ela não é sobrenatural. E precisamos entender esse termo. O que é sobrenatural? Alguma coisa que está além da natureza. Mas quem nos oferece a natureza que não o próprio Pai? Quando dizemos que algo é sobrenatural, fiquemos atentos. Porque estamos dizendo que está sobre o Pai, sobre aquilo que Ele nos oferece. A mediunidade não se alcança através de rituais, adereços, objetos ou de fórmulas pré-determinadas. Não é necessário estarmos de roupa branca, eu estou aqui de roupa branca, inclusive hoje, apenas por coincidência. Podemos ter roupa de qualquer cor para a prática mediúnica. Não necessitamos de nenhum adereço. Não necessitamos de nenhum objeto, de nenhum ritual. A sua prática, a prática da mediunidade, é uma prática racional, equilibrada, transparente, planejada, sistematizada. Fruto da persistência e da continuidade dos trabalhos que somos capazes de realizar. O seu exercício envolve objetivo, planejamento, muito estudo, muita paciência, muita disciplina, mas principalmente o exercício do amor cristão e da caridade. A mediunidade com Jesus não serve para falar com os mortos, pois o espírito desencarnado não se enquadra nessa concepção do imaginário da cultura material. Observe que aqui eu estou falando falar com os mortos de uma maneira deselegante. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento, de elegância, de sobriedade na comunicação com os espíritos. A mediunidade com Jesus não se reduz a um balcão de atendimento, ao qual se recorre para resolver problemas. Não é para isso que ela serve. Não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir seu futuro, limitando o seu livre-arbítrio. Não é esse o objetivo da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é sintonia. É troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados.
Não há perda de consciência, não há anulação. A soma das experiências das partes envolvidas, trazendo superação, esclarecimento, acolhimento, consolo, sabedoria. A mediunidade com Jesus não serve contra mal olhado. Aliás, ela nunca se prestou a essa condição da pequenez humana. Ela não serve para ganhar na loteria. Não serve para justificar comportamentos anormais e ela não provoca transtornos mentais, tampouco doenças de qualquer natureza. Muito pelo contrário. Ela nos oferece equilíbrio, harmonia e paz a todos os corações que a compreendem e a praticam, em nome de Jesus. Observem, ainda há uma pequena parte da população que crê que a mediunidade provoca distúrbios mentais, doenças. Isso não é verdade. Isso não é a mediunidade com Jesus. É uma propriedade natural do ser, logo ela é divina. Ela não é um dom, não é uma graça, não é um castigo ou uma punição a quem quer que seja. É trabalho, muito trabalho, contínuo para a construção de um momento diferente e divino, evidenciado no comportamento e nas obras de cada um de nós. A mediunidade com Jesus não faz milagre, pois ela é natural. Ela necessita ser compreendida para ser praticada dentro das recomendações cristãs, ou seja, justiça, amor e caridade. Não concede poderes especiais a escolhidos. Ela não é fonte de todo conhecimento. Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, envolvidos no processo mediúnico, só conhecem alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências. Daí, o intercâmbio mediúnico ser uma fonte inesgotável de sabedoria. E, por fim, a mediunidade com Jesus não é exclusiva de pessoas, de algumas pessoas, tampouco de uma doutrina ou de uma religião. Ela se aplica a todas as doutrinas, a todas as religiões, a toda a humanidade, sem distinção, e está intimamente ligada aos nossos valores e aos nossos sentimentos. Ela é uma capacidade, uma faculdade do espírito que se aperfeiçoa pelo exercício e esforço pessoal ao longo de um tempo. Não está pronta e acabada. Transforma-se e modifica-se ao longo do tempo, acompanhando o momento emergente, as situações vividas pelos e com os grupos que a praticam, e pela evolução das pessoas. Todos, sempre, com Jesus. Isso é a mediunidade com Jesus. Mas aí vocês vão me perguntar, e eu já sei, mas por que ela é proibida? Por que tantas doutrinas ainda proíbem a mediunidade? Tudo começou com Moisés, lá atrás, quando escreveu o último de seu Pentateuco, do Pentateuco mosaico, o Deuteronômio. E aqui nós vamos nos referenciar ao Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11, em que Moisés nos diz que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos. Aqui está a proibição mosaica. Que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Mas por que Moisés falou desta forma? Primeiro, vamos ao direito das proibições. Precisamos compreender por que alguma coisa é proibida. Evidentemente que não se proíbe condutas impossíveis, mas apenas condutas possíveis. Moisés não proibiria a consulta aos mortos se estes
não pudessem ser interrogados. E mais, se esses não quisessem ser interrogados. Mais do que isso, o direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Isso significa que o povo hebreu tinha o hábito de consultar os mortos, de indagar aqueles que já desencarnaram sobre os mais diversos assuntos. Talvez um hábito adquirido pela sua passagem no Egito, na Suméria e em outros povos do Oriente. A proibição de Moisés é, na verdade, a grande revelação da imortalidade da alma. Representa o primeiro marco da revelação do Velho Testamento, que é a imortalidade da alma. Observemos que Moisés proibiu reconhecendo a imortalidade, sabendo que as nossas almas nunca morrem. Somos seres eternos. E isso é fundamental, principalmente para aqueles que ainda têm uma percepção materialista de nossas vidas. Mas a pergunta continua. Por que Moisés proibiu? E aí nós vamos precisar fazer uma outra observação. É preciso sempre que nós recordemos que a cada estágio da evolução humana exige um missionário com características próprias, para aquele cenário, as circunstâncias que serão oferecidas. Na época de Moisés, vamos encontrar a humanidade no estágio de infância espiritual, exigindo um legislador severo, disciplinador, duro, que oferecesse uma série de proibições. Observamos que, na usura da Idade Média, havia um Francisco de Assis. No intelectualismo do século XIX, encontramos alguém do porte de Allan Kardec. E naquele tempo de infância espiritual, era necessário alguém como Moisés, esclarecendo, disciplinando e legislando sobre diversos assuntos. Observem, Moisés viveu mais de 1000 anos antes de Jesus. Jesus ainda não havia chegado para dirigir as potências da alma rumo à ascensão espiritual. Por isso, Moisés necessitou limitar um povo que vivia ainda na brutalidade, com dificuldade. E por isso ele não mais permitiu na época ainda chamada invocação aos mortos. E nós já estamos agora nos referindo como mediunidade com Jesus. Se nós formos no livro Consolador, do benfeitor Emmanuel, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 274, nós vamos observar que a pergunta é exatamente para esclarecer a ideia de Moisés. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio? Recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. E a resposta que Emmanuel nos oferece. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. As expressões sectárias, as expressões intolerantes, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível. Porquanto o comércio, e eu gostaria de deixar frisada essa expressão, comércio com os desencarnados se faria com o material humano excessivamente grosseiro e inferior. Aqui nós podemos observar. Por que Moisés necessitava limitar a consulta aos desencarnados? Aquela sociedade ainda tinha sérias dificuldades. Seguramente seria prejudicial para ela essa consulta,
pois ainda vivia a infância espiritual. E como também nós recomendamos às crianças, precisamos limitar a comunicação com os espíritos. Assim Moisés o fez. Se nós formos ao livro Mediunidade e Sintonia, igualmente de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver que aquela expressão comércio começa a ficar mais clara. Lá nós encontramos. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. O que significa isso? Comércio, intercâmbio, troca. Se nos é oferecida uma propriedade que é divina, é porque nós precisamos também oferecer uma propriedade nossa, particular, íntima, que é igualmente divina. Se o homem, prosseguindo no texto do livro Mediunidade e Sintonia, se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, com tanta intensidade, o Mestre nos oferece bênçãos de todas as naturezas. Que cedemos de nós mesmos em honra do amor, pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta. Se recebemos alguma coisa, precisamos doar. Essa é a lógica do próprio Pai, que não é uma lógica subtrativa. Ele não usa a aritmética subtrativa para aquilo que ele oferece a cada um de seus filhos. Ele usa a aritmética multiplicativa. O que significa isso? Se eu recebo uma bênção, eu preciso propagá-la, oferecer a outros, oferecer a muitos, oferecer a todos os que tiverem a meu alcance. Se eu recebo uma propriedade espiritual que é divina, a mediunidade, a capacidade de me comunicar com o plano espiritual, eu necessito oferecê-la a muitos, elevando a todos aqueles que chegam até mim, acolhendo-os. E quando nós falamos de acolher uns aos outros, sejam encarnados, sejam desencarnados, porque a propriedade mediúnica, fundamentalmente, é um acolhimento, seja do encarnado, seja do desencarnado. E quando nós falamos de acolher, nós estamos falando do ser completo, acolher a sabedoria, mas acolher as dores, acolher a felicidade, mas acolher também a tristeza de todos aqueles que convivem conosco. Esse é o intercâmbio, essa é a troca a que estamos nos referindo. A humanidade prosseguiu a sua evolução espiritual. E após Moisés, nós vemos o livro de Joel, em seu capítulo 3, versículo 1, em que nós temos a efusão, a manifestação do Espírito. Observem, aqui nós já estamos. Nós partimos de uma limitação para uma profecia de Joel, em que ele nos diz: depois disto, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos, terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Observem que Joel já nos expressa um pequeno esboço do que seria a mediunidade lá na frente, após Jesus. Isso nós ainda estamos evoluindo no Velho Testamento. E o que nos diz Emmanuel no livro Consolador?
Na pergunta 382, quando lhe perguntam qual a verdadeira definição da mediunidade, e ele não responde. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Observem a grandiosidade da resposta, principalmente o final dela, em que ele nos diz: sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. O que significa isso para nós? Significa que necessitamos da mediunidade desde que ela seja realizada com Jesus em nossos corações. E o que significa Jesus em nossos corações? Porque parece que eu preciso ter uma Bíblia ou alguma coisa grudada em mim. Não. Foi o próprio Mestre quem nos disse. A letra mata, o Espírito vivifica. Precisamos ter o Espírito de Jesus conosco, em nossos corações, tal qual Paulo um dia falou. Paulo de Tarso: já não sou eu mais que vive, é Jesus que vive dentro de mim. É neste cenário que nós precisamos viver Jesus e realizar a mediunidade conforme o seu evangelho de luz e de amor, obedecendo os preceitos da caridade, do amor, da justiça para com todos. Entretanto, chegamos a Jesus. E no momento único da humanidade, o momento da transfiguração, que nós observamos a intensidade da mediunidade, agora em Jesus. Vamos encontrar a transfiguração em Mateus 17, capítulo 17, versículo de 1 a 9, e também em Marcos, capítulo 9, versículo de 7 a 9. A minha referência bíblica é a Bíblia de Jerusalém. Então, na transfiguração, nós temos, 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. Observem, Jesus ainda está limitado. Levou 3 apóstolos. Não podemos esquecer que o colégio apostólico possuía 12 apóstolos. Mas Jesus ainda está limitando. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Que cena extraordinária! E aí nós vemos toda a pujança da mediunidade em Jesus. E observe quem estava com Jesus em sua transfiguração. Moisés, grande legislador hebreu, portador da primeira revelação, e Elias, que tinha acabado de desencarnar na condição de João Batista, muito recentemente. E lá estão os 3, Jesus, Moisés e Elias, conversando. Então Pedro, não esquecendo, Pedro, Tiago e João estavam observando a cena.
Pedro, ainda na sua inocência, diz, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Recordando, transfiguração é um fenômeno mediúnico. Ainda falava Pedro quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e uma voz que saía das nuvens disse: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Ouvi-o. Fenômeno da voz direta. Fenômeno mediúnico. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Ergueram os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Observem que Jesus era prudente na divulgação. Jesus tinha sempre um projeto para cada um de nós. E nesse projeto ele obedecia às nossas limitações, com prudência, parcimônia, porque sabia que todos nós temos grandes dificuldades na aceitação, na compreensão das leis divinas. E nesse momento, então, Jesus inicia o processo do exercício mediúnico, diante de um fenômeno espetacular, de sua própria transfiguração, na aparição de Moisés e de Elias, os 2 grandes profetas da primeira revelação. Entretanto, Jesus pede discrição, pede prudência, deixando uma lição imortal de que a mediunidade é algo sério e que exige seriedade. Exige discrição e exige prudência. Exige estudo, exige disciplina e exige muito trabalho íntimo de renovação. Ali se iniciava um trabalho criterioso para todos nós, lento e planejado, de revelação da mediunidade para toda a humanidade. Jesus não começa revelando a mediunidade de uma forma generalizada. Ele revela primeiro aos 3 apóstolos e diz a eles que aguardem a sua desencarnação. Pede que todos aguardem a comprovação da sua imortalidade para que o fenômeno mediúnico se espalhe para o colégio apostólico. Inicia com 3, depois se estende aos 12. Mas quando ocorre essa divulgação da mediunidade para o colégio apostólico? Nós vamos percebê-la no ato do Pentecoste. E está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 8. E o que ocorre em Pentecoste? Eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra, Pentecoste, que em grego significa 50, 50. São 50 dias após a crucificação de Jesus. 3 dias os apóstolos estavam assustados, com medo, iniciaram uma matança de cristãos. Após o 3º dia, Jesus ressuscitou. Fenômeno da materialização, fenômeno mediúnico. Jesus ressuscitou e voltou a conviver com os apóstolos por 40 dias. Após 40 dias, ele os deixou definitivamente na matéria. Os apóstolos continuaram assustados. Foram para a casa de Maria Marcos. E lá
ficaram por mais uma semana. Então, 3 mais 40, 43, e mais 7, 50. Tendo-se completado o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como a agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. A casa de Maria Marcos. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiu e que pousaram sobre cada um deles. Então observem esse versículo, versículo 3. Línguas como de fogos, clarões, que se separaram e ficaram próximo a cada um dos apóstolos. E todos ficaram repletos do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Aqui nós vemos o fenômeno mediúnico da xenoglossia, falar em línguas que aquele médium desconhece. Estava ocorrendo este fenômeno com cada um dos apóstolos. Observem que Lucas, então, considerava a grandiosidade da humanidade dividida em 12 tribos, ali representada pelos apóstolos. Considerava que todos os que estavam ali faziam parte de uma dessas 12 tribos. Então os apóstolos, orientados pelos espíritos benfeitores que ali estavam com eles, sobre a égide do Mestre Jesus, passaram a falar as línguas daquelas nações representadas. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvindo falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Observem que a própria multidão não estava compreendendo, pois os apóstolos não sabiam falar a língua deles, mas ali estavam falando, através de um fenômeno mediúnico. Evidentemente que esse cenário provocou algum tumulto. E veio Pedro e ministrou um discurso àquela multidão. Pedro rememorou Joel, quando disse: o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. E repetiu as recomendações de Joel. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Observem que agora não eram apenas os 3 apóstolos que detinham a capacidade mediúnica. Ela estava pulverizada nos 12. Todos eles com essa capacidade. Anteriormente, esses mesmos homens eram homens frágeis, que fugiam, inseguros, que não tinham ainda desenvolvido a fé que necessitavam para difundir o cristianismo. A partir deste momento, percebemos um Pedro como um panteão do cristianismo. Observamos João, jovem João, com toda a sua sabedoria. E todos os demais apóstolos passaram a ter muita segurança. Conseguiram realizar curas, mediunidade de cura. Conseguiram estabelecer cartas, como as cartas universais
de Pedro, de Judas, fortemente inspirados por espíritos benfeitores. Observamos aí a presença de Jesus na disseminação do seu evangelho de luz e de amor. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10, observamos Simão Pedro destacar-se e esclarecer que o dia de Pentecostes se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente e a humanidade passou a ter outra perspectiva da presença de Jesus. Até aí os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra, em nome do Senhor Jesus. O poder de Jesus se descomunicar às energias reduzidas, limitadas, simples daqueles homens. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecoste, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo, redivivo. Isso é o verdadeiro espiritismo. O cristianismo redivivo, ou seja, vivido como Jesus nos recomendou, como ele orientou cada um de seus apóstolos. E quando temos o Mestre em nossos corações, passamos a nos sentir um apóstolo seu, difundindo a sua mensagem, difundindo o seu evangelho de luz e de amor, com todos os atributos que nos são oferecidos: sabedoria, mediunidade, paz, amor. Podemos levar a todos os corações da terra, tal qual os apóstolos o fizeram. Podemos ver que, entre muitos, poderia falar aqui o dia inteiro para vocês sobre as personalidades que passaram na Terra. Muitas delas consideradas santos cristãos, cujas biografias são autorizadas e que nos revelam inúmeros casos da fenomenologia mediúnica. Dentre tantos, podemos citar alguns que são bastante relevantes. Santa Teresa d'Ávila, Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo, São Pedro de Alcântara, Santa Brígida, Santa Teresinha do Menino Jesus, de Lisieux, Teresinha Neumann, Santa Margarida Maria Alacoque, Dom Bosco, São Francisco de Assis, o doce Francisco de Assis, Santa Joana d'Arc, Santa Luzia, Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, São Vicente de Paulo. Poderia ficar muito tempo falando dessas personalidades, mas observem, Jesus sempre nos oferecendo um benfeitor entre nós, para nos guiar, não com a sua palavra, como nos diz Francisco de Assis. Vai e prega o Evangelho, se necessário for, use palavras. Ele está nos dizendo para servirmos de exemplo, tal qual todos esses aqui relatados nos serviram não apenas de exemplo, mas de inspiração às nossas vidas. Até o Pentecoste, observamos,
apóstolos frágeis, inseguros. Seguidores de Jesus, indecisos, igualmente inseguros. Não podemos culpá-los, precisamos compreendê-los. Depois do Pentecostes, quando se manifestou a presença de Jesus, a presença dos Espíritos benfeitores intensamente ao lado de cada um dos apóstolos, lhes oferecendo segurança, paz, fortalecendo a sua fé, a sua esperança no porvir. Após esse momento, nós percebemos homens e mulheres que entram às arenas dos circos romanos, sem medo, não temendo mais nada, em prol da divulgação do cristianismo, enfrentando todas as dificuldades, com fé, com amor e com compreensão. Muitos deles recitando ou cantando salmos. O quanto é importante esse momento. O quanto é importante quando percebemos que através da mediunidade, através do intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, podemos crescer. Podemos nos desenvolver, pois, assim como os benfeitores nos orientam com a sua palavra amiga, com a sua sabedoria, temos ainda os irmãos que sofrem, que choram, tantas vezes revoltados, também se manifestando. A estes cabe a nós acolhermos, cabe a nós envolvê-los com sabedoria e paz. Igualmente como se estivessem encarnados. Imaginemos pessoas que chegam até nós, encarnadas, desesperadas, por motivos familiares, por motivos da própria vida. O que fazemos com elas? Acolhemos. Somos cristãos. E foi isso que Jesus nos recomendou. Acolhermos todos com sabedoria, com amor. Fazemos isso. Por que não podemos fazer com os desencarnados? O que nos impede? Se possuímos uma propriedade divina, se possuímos uma propriedade que nos capacita orientar estes irmãos, o que nos impede? Estejam eles encarnados, estejam eles desencarnados. Então, daí a importância do exercício mediúnico com Jesus. Vou sempre citar essa expressão, com Jesus, que significa dentro dos preceitos evangélicos de Jesus, de amor, de paz, de justiça, de caridade, de sabedoria. Precisamos sempre observar que a imortalidade da alma é a nossa maior herança divina. E que através dessa imortalidade, se somos seres imortais, por que não somos capazes de nos comunicar uns com os outros? Podemos assim fazer, desde que respeitemos os nossos próprios limites, respeitemos a orientação que nos foi dada pelo Mestre Jesus. No livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem intercâmbio, Emmanuel nos diz: toda vez que um agrupamento de preces, de pessoas, se reúne, observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos.
São ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que discerram sendas edificantes, bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Meus irmãos, isto é mediunidade com Jesus. Isso é verdadeiramente o intercâmbio mediúnico, a troca entre nós, encarnados, e o plano espiritual. Como falei anteriormente, é fundamental observarmos que isso é uma troca. O que significa? Que se de um lado iremos receber orientações, receber aconselhamentos, receber amparo para as nossas dores, por outro, teremos que oferecer igualmente amparo, acolhimento, aconselhamento a dores de outros tantos que irão se manifestar a cada um de nós. Eu agradeço de coração a cada um aqui conosco na Semana Espírita do Celuz. E convido a todos, nesse instante, para realizarmos uma prece de encerramento. Conosco seja a paz do Senhor Jesus. Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, do fundo de nossos corações, este momento que vivemos, a clareza com que tu nos trazes as leis naturais do Pai, a profundidade que elas alcançam em nossos corações, pois tantas vezes o nosso conhecimento representa um imenso oceano com um palmo de profundidade. Por isso, através da tua presença em nossos corações, da presença de teu Evangelho de luz e de amor, conseguimos a cada dia aprofundar tudo aquilo que tu nos trouxeste, toda a tua mensagem, toda a tua vida, todo o exemplo que tu significaste para nós, a grandiosidade que tu nos trouxestes às nossas vidas. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos. No dia de hoje, fizemos uma reflexão da evocação aos mortos, que nós fazemos referência como mediunidade contigo, seguindo os teus preceitos, seguindo as tuas recomendações de amor, de paz, de justiça, de misericórdia, de caridade. Por isso, Senhor, nós continuamos a te agradecer e te rogamos que cada palavra aqui refletida nós consigamos levá-la ao nosso coração e, por via de consequências, às nossas vidas eternas. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Que assim seja.